Bom, e para finalizar, vamos para essa questão aqui. A gente tem um estudante que tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera uma tensão fixa de 12 volts, a válvula da bateria. Como ele precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Então, basicamente, ele tem 12 volts, mas ele quer botar aparelhos ali que não suportam tanta tensão. Então, ele bota de divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? É uma resistência, tá? Nada mais é do que isso. Então, vai, um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma DDP, sei lá, de 100 volts, tá? Aí eu boto duas resistências aqui, o que acontece? Essas duas resistências, se elas tiverem o mesmo valor, R, valores iguais, ele vai dividir as tensões em valores iguais. Então, por exemplo, a tensão entre esse ponto e esse ponto vai ser de 50 volts, enquanto a tensão entre esses outros dois pontos também vai ser de 50 volts, tá bom? Então, mais ou menos esse é um divisor de tensão. Aqui é a mesma coisa, só que ele está fazendo com 4 resistores, tá? Pô, se é a mesma coisa, antes de terminar o enunciado, se ele tem 12 volts e ele divide em 1, 2, 3, 4 terminais, então o que eu tenho em cada um? Eu tenho entre A e B, eu tenho 3 volts, porque é 12 por 4, estou dividindo por 4. Divisão de tensão, estou dividindo a tensão em 4 partes iguais nesse caso. Então 3 volts em todo mundo aí. 3 volts, 3 volts. Aí ele fala aqui, tu poderia perguntar, pô, mas e se fosse, sei lá, em vez de 100 ohms, fosse 10 ohms, 10, 10, 10, 10. Não importa. Se as resistências tiverem valores iguais, pô, ele vai ter uma divisão de tensão equivalente para todo mundo. 12 por 4 sempre vai dar 3, tá bom? Não importa a resistência que está aqui. Se elas são resistências que têm valores iguais, então ele vai dividir a tensão em valores iguais, beleza? Tá. Aí ele fala, obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D e E, dependendo da tensão especificada. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Aí ele fala o seguinte, ele fala que ele tem um equipamento, o aluno lá, o estudante, tem um equipamento que opera 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Aí ele pergunta, entre quais pontos de divisor de tensão, ou seja, ele tem um equipamentozinho aqui, ele quer ligar os terminais mais e menos desse equipamento, ele pode ligar um aqui no E, o outro no D, ou ele pode ligar um no E, outro no C, enfim, ele quer saber o que ele vai, em qual desses dois pontos ele vai ligar, que é o que ele pergunta aqui, ó, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente. Funcionar corretamente significa ele atender as especificações lá de cima. Quais? Essa aqui, 9 volts e 10 kΩ. Ou seja, ele tem que estar entre dois terminais que vai me dar uma DDP de 9 volts. Fácil perceber que tem que ser o quê? Entre, exemplo, B e E. Porque aí entre B e E eu tenho 1, 2, 3 terminais de 3 volts. Então eu tenho 9 volts. Confere? Claro que não é a única opção, né? Poderia ser entre A e D. Entre A e D. Mas essas são as únicas duas opções. Então a gente já consegue descartar algumas opções aí, ó. Por exemplo, entre A e C. Não pode, porque se fosse entre A e C, teria 6 volts só, né? Então, cancela. Entre B e E. Pô, pode ser, entre B e E. Entre A e D. Entre B e E pode ser, pode. Entre B e E. B e E pode ser. Entre A e E não pode. Entre A e E, tudo isso daqui estaria pegando 12 volts. Tá. Ficamos entre 3, beleza. A outra pergunta é, qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido, ou seja, no equipamento? Agora vamos ter que fazer um desenho um pouco mais cuidadoso aqui, ó. Como é que vai ficar aqui? Vamos supor, por exemplo, que eu coloquei entre A e D. Entre A e D. Então ficou mais ou menos assim o meu circuito. Eu botei ele entre A e D, né? Então, ó, aqui está o A. Vou fazer um desenho contínuo aqui. Aqui está o A. Aqui está o B. Aqui está o C. D e E. Entre o A e o B já tem um de 100, né? Já tem. Que é esse daqui, ó. Entre todos, na verdade, tem um de 100. Então, bota aqui, ó. 100... 100, 100. Beleza, aí ele vai botar entre A e D o tal equipamento dele lá. Como é que eu sei que entre A e D? Foi a questão anterior, tem que ser 9 volts. Então aqui que ele vai botar.
para ID, né? Pronto. E esse equipamento ele tem 10.000 ohms, né? Aqui, ó. Tirei daqui, beleza? 10.000 ohms. Ele quer saber qual é a corrente que vai ser estabelecida, né? Então a corrente vai passar por aqui. Essa corrente Izinho, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos lá. Aqui tem 12 volts, certo? Beleza, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Olha como é que a gente vai fazer. Mas antes, peraí. Bom, como é que a gente vai fazer aqui? A gente já sabe que entre o A e o D, esses dois terminais tem o quê? 9 volts, né? 9 volts. Por quê? Porque era o que estava especificado lá no equipamento. Se ele tem 9 volts, então é justamente a DDP na qual está inserido o equipamento. Esse aqui é o equipamento, né? Então o equipamento está inserido numa DDP de 9 volts. Então se eu usar simplesmente a fórmula U é igual a RI, então a DDP do equipamento é 9 volts, a resistência do equipamento é 10.000, então a corrente que vai estar no equipamento vai ser simplesmente aí 9 sobre 10.000. Vou escrever assim, ó, 9 sobre 10 vezes 10 ao cubo, isso aqui é 1.000, né? Então 10.000. E aí eu vou escrever assim, ó, 0,9. 0,9 é o quê? Daqui, dessa divisão. 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? Porque um 10 ao cubo embaixo vai ser um 10 a menos 3 em cima, beleza? E aí, 10 a menos 3 é mili, né? É um mzinho. Então a minha corrente vai ser 0,9 miliampere. Tá bom? E é isso.